Bom, ontem, enquanto eu estava fazendo um encontro de prática supervisionada, eu trouxe um tema, porque eu tenho uma aluna muito querida e ela fica sempre muito confusa quando se fala de aba naturalista, quando se fala mas o que é aba naturalista? Existe aba naturalista? Não existe aba naturalista? Modelo Denver de intervenção precoce, todas essas coisas. E eu sei que vocês são expostos a muitas coisas, né? A muitos conhecimentos. E isso é muito bom, porque a rede social, ela democratizou, onde todas aquelas pessoas que acreditam que elas têm algo a contribuir para com o outro, ou até mesmo a rede social como uma forma de divulgação do seu próprio trabalho, do seu atendimento, e a partir daí você chama a atenção do seu cliente final, do seu paciente. Então, com isso e tudo isso, né, a forma como o mundo mudou nos últimos anos, a gente tem muitas coisas e muitas informações. Faz parte de um mundo conectado, né? Normal. Mas com isso surgem muitas informações não tão precisas. E com isso também surgem pessoas que não necessariamente elas estão tão prontas para ter esse conhecimento, para conseguir passar, de repente, num nível tão aprofundado, né? Eu venho cada vez mais tomando uma decisão de escolher com qual público eu quero trabalhar, né? E lá atrás eu escolhi não abrir a minha própria clínica, não abrir o meu espaço de atendimento, onde eu já tinha até um espaço físico para fazer isso. Mas eu tomei uma escolha de ir para o lado do ensino, de ir para esse lado de treinamento de pessoas. E a gente vê que as pessoas elas estão querendo pular para todos os lados. Afinal, você quer colocar, diversificar os seus ovos, né? Colocar em várias cestas. E com isso, as pessoas acabam ficando um tanto perdidas. Esse excesso de informação e esse não aprofundamento das informações, eles nos fazem tomar decisões erradas. E eles nos fazem investir nosso tempo, nossos recursos financeiros, também nossas expectativas, em de repente coisas e áreas que não é por aí, não é o caminho que você vai querer seguir, não é o melhor caminho para você. Então eu, por exemplo, escolhi atuar com profissionais. Então, geralmente, a minha conversa, a minha linguagem, a minha produção de conteúdo, ela é focada em profissionais. Então, muitas vezes é uma linguagem mais técnica, é um termo, são conteúdos muitas vezes mais avançados, são menos pessoas, porque tem isso também. Porque se eu tivesse escolhido por um lado de pais, os pais, eles dão muito burburinho, eles dão número, eles dão volume, porque de repente vem um pai, uma mãe, vem a tia, vem a avó, vem a madrinha. Então essas pessoas elas dão volume ali na sua rede social. E o profissional não, o profissional ele geralmente às vezes ele é mais calado, ele gosta de conversar mais, ele só com você, ele não gosta de se expor tanto. O profissional ele consome muitas vezes conteúdo no próprio tempo dele. Então, eu realmente decidi atrelar a minha comunicação. Em algum período eu até pensei em pivotar isso, mudar para pais, haja vista que eu também sou uma mãe de uma criança autista, mas eu acredito que o meu perfil, ele casa muito mais com os profissionais do que com os pais. Então essa foi uma decisão que eu tomei. Por que eu tô te contando essa história? Porque todo profissional, ele precisa tomar algumas decisões na carreira dele, né? Ele precisa definir qual vai ser o público dele, com o que ele vai se especializar, para qual caminho ele vai seguir.
E aí, falando para vocês especificamente, por exemplo, desse problema de saúde que eu tô nesse momento e essa suspeita dessa síndrome que eu estou, com esse problema na bexiga, eu tô num momento que eu tenho 3 fisioterapeutas diferentes. Falei que tô me sentindo quase uma atleta, tô me sentindo quase uma jogadora de seleção. Porque falei assim, meu Deus, como pode uma pessoa estar com 3 fisioterapeutas diferentes atuando em áreas diferentes? Então eu estou com uma fisioterapeuta pélvica para me ajudar com esse meu problema, pra gente ver se a fisioterapia ela vai surtir um efeito nesse meu problema da bexiga. Tenho a minha fisioterapeuta que me acompanha com a minha parte de dor, com o meu problema da hérnia que eu tenho, agora com esse problema do braço que eu estou. E tenho a minha fisioterapeuta respiratória por causa da minha asma, dos meus problemas respiratórios. Então pensa bem, 3 fisioterapeutas, os 3 fizeram faculdade de fisioterapia, mas tem áreas de atuação completamente diferentes, né? E essa clareza de quais são as possibilidades de atuação que um mercado te dá e aquilo que você escolhe por algum motivo, né, que você tem uma preferência, ou talvez você foi escolhido pelo mercado, aquela coisa assim, gente, só aparece pra mim menino autista no meu consultório, por exemplo, na minha prática de 10 anos de idade. Nossa, só aparece suspeita quem tá em investigação, novinho de 2, 3 anos. Nossa, tá me aparecendo só criança pequenininha. Nossa, tá me aparecendo só pré-adolescente. Então, às vezes você escolhe, mas às vezes o mercado te escolhe. Então, tem todas essas variações. Então, isso me faz muito analisar e observar o mercado e tentar trazer essa clareza para as pessoas. Porque quando eu comecei a estudar tudo isso, eu não tinha muito essa clareza. Isso para mim não era algo tão afunilado. E eu acho que a gente precisa, porque senão a gente vai enlouquecer com tanta informação, com tantas oportunidades. E talvez você quer pegar todas as oportunidades, e nem todas as oportunidades são pra gente. Nem todas as oportunidades vão te dar um melhor retorno sobre investimento. Porque você fazer uma faculdade, você fazer uma pós-graduação, você fazer cursos de capacitação, você ir num congresso, né, que as pessoas adoram viajar e postar que foram para o congresso X, para o congresso Y, para o evento YZ, que muitas vezes não é nem o local que você vai ter o maior aprendizado, que você vai ver palestras muitas vezes com conteúdos superficiais, que se você tivesse investido todo esse tempo e dinheiro sentando lá na sua casa e de fato estudando e fizesse um planejamento de estudo, você teria sido muito mais bem sucedido. Então eu peso muito isso. A gente está num momento que o nosso maior, o nosso bem mais precioso é o nosso tempo. Porque através do tempo, quando você tem tempo, você consegue trabalhar, você consegue estudar para adquirir novos conhecimentos. E o nosso desafio é sempre o quê? Aprender mais coisas em menos tempo, para que você já possa começar a ter retorno sobre aquilo que você está estudando, sobre aquilo que você está investindo o seu recurso financeiro, que você está investindo o seu tempo, que você está investindo as suas expectativas, né? Então, quando a gente entra nessa história de aba naturalista, de modelo Denver de intervenção precoce, foi justamente isso. Eu peguei um trecho na hora que eu preparei um mapa mental para os alunos, falando sobre os modelos de intervenção de desenvolvimento naturalista, né? Que eu sempre falo aí as NDBIs, né? Então, sempre aí os modelos comportamentais de desenvolvimento naturalista. E o Denver, ele é um tipo desses modelos de intervenção. Ele não é um único modelo, ele é um tipo. Existem vários. E existem pessoas
que estão indo fazer curso de Denver, sendo que elas não atendem crianças de 2, 3, 4 anos. Então, para que você está indo fazer um curso, fazer uma formação, investir o seu tempo, o seu dinheiro nisso, sendo que você não atende essas crianças dessa idade? Será que de fato compensa para você? Você entende que o Denver é um tipo de modelo de intervenção precoce naturalista, né? NDBIs, que eu sempre falo, tá? Sempre, se você quiser pesquisar artigo científico, você vai ver essa nomenclatura, NDBIs, tá? Naturalistic Developmental Behavior Interventions. Então, intervenções comportamentais de desenvolvimento naturalistas. E aí tem na hora que eu estava dando essa aula para os alunos, mostrando o mapa mental, eu abri uma live aqui no Instagram e gerei esse conteúdo ontem, na hora que eu estava dando aula, sei lá, ontem, meio-dia, a gente teve 4 horas de encontro. Depois vocês podem assistir, tá aqui no Instagram. E vocês vão entender essa lógica. E por que eu tô retomando esse assunto? Porque quando você tem clareza, vamos pensar o seguinte, todo mundo que tá aqui atua, a grande maioria, é profissional que já atua ou está estudando, mas que atuam com autistas ou outras crianças e adolescentes com atrasos do neurodesenvolvimento. Autismo, TDAH, deficiência intelectual, até porque o que a gente sabe? Que muitas vezes os transtornos do neurodesenvolvimento, eles ocorrem. E aí nós temos esses profissionais. O que acontece com esses profissionais? Quem já é profissional há mais tempo, né? Mais tempo, vamos colocar aí, já tem de repente 10 anos de formado, que é um psicólogo, que é um fonoaudiólogo, que é um terapeuta ocupacional. Tem muita gente que já tem muito tempo de formado, às vezes 20 anos de formado, 30 anos de formado, sem querer revelar a idade de ninguém, mas que já tem muitos anos de formado, mas que de repente não atuava especificamente com os transtornos do neurodesenvolvimento, não atuava especificamente com autistas. Isso acontece bastante, porque você tem infinitas possibilidades de atuação, principalmente os fonoaudiólogos, os psicólogos, os terapeutas ocupacionais, os fisioterapeutas, como o exemplo que eu dei para vocês aqui, de que eu estou no momento da minha vida que eu tenho 3 fisioterapeutas diferentes, fazendo 3 coisas totalmente diferentes, parece até que são 3 profissionais com formações de base diferentes. Então, que bom, né? Que a área que você escolheu, que essas áreas tão bacanas, elas te dão diferentes possibilidades de atuação. E onde você, de fato, vai escolher aquilo que você quer enquanto você troca o carro, você troca o pneu do carro com o carro em movimento, né? De repente lá na sua graduação você fez um estágio, mais tempo numa área específica que você gostou mais, você terminou a sua graduação, você já engatou em pós-graduações, enfim. Isso acontece muito. E aí, os psicopedagogos, geralmente a maioria das pessoas que têm pós-graduação em psicopedagogia, geralmente são pessoas que já têm outra graduação de base, haja vista que a pós-graduação a graduação em psicopedagogia é uma graduação relativamente nova, aí, sei lá, dos últimos 5, 7 anos, mas é relativamente nova. Quem foi para o lado da psicopedagogia, geralmente é alguém que se interessava pela aprendizagem e às vezes já atuava dentro dessa área, dentro da fonoaudiologia, dentro da psicologia. Então nós temos essas nuances. Mas quando a gente fala dos profissionais, então vamos falar dos profissionais, e aí eu vou citar exemplos aqui de profissões específicas, e depois eu vou amarrar no final com essa ideia toda de aba naturalista e modelo Denver de intervenção e outros métodos de intervenção e modelos e formas e etc. Mas se você entender essa moldura e esse raciocínio, eu acredito que você vai sair daqui tendo clareza de o que eu preciso estudar, o que eu não preciso estudar,
Quais são os cursos que eu tenho que colocar no meu planejamento financeiro, no meu planejamento de tempo? Porque assim, gente, honestamente, você vai encontrar pós-graduações baratas e cursos baratos. Então, o problema não vai ser tanto financeiro. Você não vai ter uma barreira de entrada financeira para comprar cursos. Você vai conseguir muitos cursos baratos. A grande preocupação é a qualidade desses cursos, se você vai ter tempo para de fato se dedicar e estudar sobre aquilo e pegar aquele conhecimento que você aprendeu na teoria e colocar ele na prática. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, tá? Então, por isso que a gente tem que escolher muito bem, porque o nosso maior trunfo que a gente tem na mão, esqueci a palavra, eu tô com uma palavra aqui em inglês na cabeça, que é asset, o seu maior realmente, o que a gente tem de mais precioso é o nosso tempo, né? Porque o tempo você não necessariamente você consegue comprar. Claro que você consegue colocar algumas pessoas para fazer alguma coisa no seu lugar para que você ganhe tempo, mas nem tudo você vai conseguir. Então, dito isso, quando a gente pensa nas profissões, o que eu tenho de possibilidades de profissões para quem trabalha com os indivíduos com atrasos do neurodesenvolvimento? Quais são as possibilidades? Bom, você tem ali, por exemplo, o psicólogo. O psicólogo ele pode atuar na fase de diagnóstico. O psicólogo ele pode atuar na parte de fazer psicoterapia com a criança, se aquele caso for apropriado para um processo de psicoterapia. E aí nós vamos ter profissionais que vão ter diferentes especializações, mas que atuam com transtornos do neurodesenvolvimento. Nós temos os profissionais da psicologia que fazem avaliações neuropsicológicas, não só para ajudar em diagnósticos dos transtornos do neurodesenvolvimento, o autismo especificamente, o TDAH e outros. Então você tem essa oportunidade. Você tem os profissionais vindos da psicologia que vão atuar com prestação de serviço de terapia ABA, e é importante a gente entender que terapia ABA não é psicoterapia. Então, se você está prestando um serviço de terapia ABA, você não está prestando um serviço de psicoterapia. Você pode ser um psicólogo que fez 5 anos de graduação e fez pós-graduações, e você fez, dentre as suas pós-graduações, você fez uma pós-graduação em análise do comportamento aplicada. Só que você precisa ter clareza qual serviço você vai prestar para a pessoa que está te contratando, tá? Então, você está contratando um serviço que você vai prestar um serviço de terapia ABA ou não. Você fala assim, olha, eu sou psicóloga e eu vou continuar sendo psicóloga. Eu tenho formação em análise do comportamento, de repente você tem contato com a ciência do comportamento desde a sua faculdade. Ótimo, ok. Mas você fala assim, olha, o serviço que eu trabalho aqui é um serviço de psicoterapia. Esse é o meu enfoque. Ou não, eu sou psicóloga, mas o serviço que eu presto aqui é serviço de terapia ABA. Então, as pessoas precisam fazer essa diferença entre a formação que elas têm versus o que elas estão de fato desempenhando. Por quê? Porque às vezes a formação que você tem, ela te dá acesso a caminhos diferentes. E aí, deixa eu pegar aqui, que eu vi aqui, o Bernardo. Sim, a psicologia tem uma abordagem de analista comportamental. Na verdade, se a gente for por esse caminho de falar, olha, eu sou um psicólogo comportamental, eu fico sem saber. Você é um se a pessoa, né, não necessariamente você, né, mas só para citar o exemplo, se você é um psicólogo da cognitivo comportamental ou se você é um psicólogo da análise do comportamento. E aí a gente tem sim, você tem diversas abordagens na psicologia, claro, você tem a psicanálise, você tem que a psicanálise
se separou da psicologia. A ideia da análise do comportamento, como ela é feita de prestação de serviço hoje, de terapia ABA para indivíduos autistas e outros atrasos no neurodesenvolvimento dos Estados Unidos, é a dissolução da análise do comportamento da psicologia. Ela é uma área separada, por isso que ela te dá essa... grande parte das pessoas que são analistas do comportamento nos Estados Unidos, elas não são psicólogas, tá? Então, assim, e tem uma diferença muito grande entre você fazer uma prestação de serviço de terapia ABA e você fazer uma prestação de serviço como psicólogo, você sendo psicoterapeuta. E aí você pode ter a sua sessão de psicoterapia se baseando na análise do comportamental clínica, por exemplo, que é, inclusive, outra especialização que nasce da mesma ciência, da ciência do comportamento, mas eu tenho aplicabilidades e formas de trabalho do que você vai fazer diferentes. Então, assim, é essa clareza que talvez eu acho que as pessoas elas não tenham, e ali desde a faculdade as coisas não são muito bem organizadas do que cada um vai fazendo, mas o que de fato você vai fazer. E isso é muito claro, muito claro, muito separado. E se a gente está estudando e se baseando em procedimentos, em formas de trabalho, em artigos científicos que são publicados no mundo da análise do comportamento aplicada, a gente precisa entender onde que essas intervenções estão ocorrendo, como elas estão ocorrendo, quem está realizando elas, tá? Então, por isso que a gente tem essa separação. E eu entendo que aqui no Brasil é difícil das pessoas entenderem isso, porque eu sei que a faculdade, ela te dá outra visão, e às vezes as pessoas elas vão se encontrar e falar assim, não, mas peraí, o que eu tô fazendo? Vem de qual área? E aí cai muito do que eu... Obrigada, Bernardo. Cai muito do que eu falei lá no início, que com esse meu problema de saúde que eu tô enfrentando, como que eu tô com 3 fisioterapeutas diferentes, com trabalhos totalmente diferentes, que é até esquisito falar que os 3 são da mesma profissão, porque elas na verdade, né, são mulheres, elas estão fazendo coisas totalmente diferentes. Então eu quis trazer essa reflexão para vocês entenderem. Então vai muito além de qual formação de base você tem, e muito mais do que você se especializou, o que você de fato faz, o que você de fato se compromete a entregar. Porque um processo de psicoterapia, ele é muito diferente de um processo de prestação de serviço de terapia ABA. Mas é muito diferente. E assim, sem falar que não são todos os indivíduos autistas que vão ter condições, que vai ser adequado para ele, que se realize um processo de psicoterapia. Claro que muitos vão precisar, principalmente autistas de nível de suporte 1, que se comunicam muito bem, que têm problemas de ansiedade, que têm problemas de depressão. A gente tem índices altos de suicídio em autistas adultos de nível de suporte 1, coisas que não são tão faladas. E o psicólogo, ele é um profissional fundamental nesse processo. E aí é um caso que, por exemplo, eu não vou precisar de um terapeuta ABA, eu vou precisar de um psicólogo para realmente com sessões de psicoterapia. Então isso é muito importante fazer a distinção, por quê? Porque você, enquanto profissional, precisa saber quais machados você precisa afiar das suas ferramentas. Quais machados? Olha, eu vou ali para um lado da psicoterapia e aí eu vou emendar cognitivo-comportamental com a análise comportamental clínica, pegando os conhecimentos da terapia ou treino de aceitação e compromisso, a ACT. Eu vou para o lado ali da DBT. Então, assim, perfeito, casa lindamente com o trabalho do psicólogo. Mas você pode, por N motivos, ser um psicólogo que fala assim, não, eu vou totalmente para a área da análise do comportamento, para a prestação de serviço de terapia ABA mesmo, para criança e adolescente, e vou montar aquele modelinho ali de prestação de serviço de terapia ABA.
Ou você pode falar assim, olha, eu sou um psicólogo, neuropsicólogo, eu entendo de desenvolvimento infantil, eu entendo de transtornos do neurodesenvolvimento e eu vou focar em diagnóstico. Eu vou ser aquela pessoa foda, me perdoem a palavra, do diagnóstico. Você a pessoa foda do diagnóstico para criança, você a pessoa do diagnóstico para adultos. E eu vou me especializar nas avaliações diagnósticas, ADOS, ADIR, CARS, vou dominar todas e vou trabalhar o diagnóstico, ser um psicólogo do diagnóstico. Beleza? Então, são possibilidades que a área te dá. E aí, você precisa de buscar as ferramentas que você precisa, elas vão ser diferentes, baseados naquilo que você vai querer focar. E quando você fala de transtorno do neurodesenvolvimento e diagnóstico, aí você tem não só você fazer os diagnósticos, por exemplo, de autismo, de TDAH, da deficiência intelectual, mas você tem também as questões que ocorrem junto daqueles transtornos do neurodesenvolvimento, lembrando sempre que o transtorno do espectro autista é um dos 7 tipos de transtornos do neurodesenvolvimento, e que as pessoas, por exemplo, adoram falar de TOD, transtorno opositivo desafiador. TOD não é um transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno da separação lá dos transtornos de conduta. As pessoas falam também pouco, por exemplo, da co-ocorrência da esquizofrenia com o autismo. Como fazer ou o diagnóstico diferencial ou a co-ocorrência das duas coisas, esquizofrenia e autismo. Então, ou seja, tá vendo que o seu core de habilidades, as habilidades que você precisa, elas são diferentes quando eu vou para essa linha. E olha a quantidade de possibilidade que você tem. E não sou eu que tenho que te dizer que você tem que ser terapeuta ABA, que você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Então, mas essa clareza eu vejo que as pessoas, elas não têm. Falta. E aí, quando você entende, aí você pode tomar as decisões. Aí você pode sim se planejar. Vou fazer a pós-graduação X, vou fazer a pós-graduação Y, vou fazer o curso Z, seja aqui comigo no IAC, seja em qualquer outro lugar, seja com qualquer outra pessoa. Mas eu gostaria que vocês tivessem a clareza para fazer as suas escolhas e não seguir o efeito manada, porque você tem possibilidades diferentes. Aí, beleza, falei muito, dei vários exemplos do fonoaudiólogo, do psicólogo, perdão. Agora eu vou falar para você do fonoaudiólogo. Quais são as possibilidades de atuação que um fonoaudiólogo tem dentro do mundo dos transtornos do neurodesenvolvimento? Olha só, você pode ser um profissional, geralmente, né, acho que agora, não sei, na minha época, sei lá, há 10 anos atrás, eu acho que era mais comum que o primeiro profissional que os pais buscavam quando a criança estava com atrasos na fala e na linguagem, geralmente o que os pais chegam falando é na fala, né? Eles falam assim, olha, meu filho não fala. E aí, eles falam isso e a fono começa a fazer a avaliação. Então, olha, Bernardo, eu não sou psicóloga, mas nível 2, eu converso com autistas adultos, né, respondendo a sua pergunta, né, psicoterapia para nível de suporte 2 e 3. Nível 2, eu conheço autistas adultos que são nível 2 e fazem psicoterapia. Nível 3 de suporte, eu acho um pouco mais complexo, não estou lembrando aqui agora de alguém que se coloque como nível 3 e fale, olha, eu faço psicoterapia. Não sei te dizer, mas independente de níveis, né, um autista durante aí a sua vida para lidar com várias questões pode precisar da psicoterapia. Então assim, eu acho que nossa, não é à toa que as faculdades de psicologia estão um boom, né? Muitas faculdades abrindo, novos cursos, as salas de aula de psicologia cheias, porque assim,
a questão dos transtornos mentais, né, gente, tá algo muito sério, muito grave. Puxando aqui o gancho dessa questão dos transtornos mentais, eu não sei se vocês viram um tiroteio que teve nos Estados Unidos, no estado de Maine, e esse atirador, ele era uma pessoa que estava tendo episódios de alucinações, ouvindo vozes, ou seja, aqueles quadros ali psiquiátricos que a gente vê. A gente não sabe qual foi o diagnóstico que foi dado para ele, que esse cara tinha, mas ele saiu atirando nas pessoas aleatoriamente num boliche, num bar, e matou muita gente, né? Então os transtornos mentais, assim, gente, está muito, né? As pessoas falam, é o mal do século e tudo, o mundo pós-pandemia. Então, assim, e óbvio que a gente sabe que autistas têm mais chances de terem ansiedade, de sofrerem de depressão. Então, assim, quando você vai para esses transtornos, e é igual eu falei, você vai mesclando as áreas que você vai estudando, é diferente de quem vai para prestar serviço de terapia ABA. Não é uma questão de que é melhor ou pior, é diferente. São a forma como você vai se posicionar enquanto psicólogo no mercado, são coisas diferentes. E aí vai muito do que aquilo que você gosta de fazer, né? Eu não sei, se eu tivesse, de repente, se eu tivesse faculdade de psicologia, eu não sei o que eu estaria fazendo também, né? Para qual área que eu ia ali me entrelaçar. Então é importante essa clareza. Então, voltando para a fono, então, assim, as fonos recebem essas crianças que estão com atrasos, geralmente de fala, e a fono geralmente faz uma hipótese diagnóstica, mas ela poderia fazer diagnóstico também, aí tem toda aquela briga entre a medicina e as demais áreas. A gente já falou aqui sobre diversas vezes que o fonoaudiólogo, o psicólogo, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, eles podem e devem dar diagnósticos. O que eles não fazem é laudo médico, porque, como o próprio nome diz, laudo médico é um documento médico. Mas você pode dar diagnóstico, ou se você não se sentir confortável em dar o diagnóstico, por algum motivo, você não quer se indispor com o médico, enfim, você pode, então, dar hipóteses diagnósticas e fazer esse encaminhamento para o médico. E aí, você tem, dentro da fonoaudiologia, esse profissional também que pode falar assim, olha, eu sou especializado em avaliação, porque você entra ali em todos os transtornos da comunicação, que nós temos os transtornos da linguagem, né? Porque eu tenho um indivíduo que ele pode não ser autista, ele tem algum transtorno da linguagem e que não é autista. Você tem os fonoaudiólogos que têm o enfoque em trabalhar também com o processo de aprendizagem, com toda a questão do processo de alfabetização, dos transtornos, então, das pessoas que elas não têm, vamos supor, elas não são autistas, mas elas têm apenas, entre aspas, um transtorno da aprendizagem, uma dislexia, por exemplo. Então, você tem esse profissional que pode ir para essa área, falar assim, olha, eu não atendo, mas eu faço a avaliação, eu sou um fonoaudiólogo especialista em avaliação. E aí você pode ser um fonoaudiólogo que você trabalha, por exemplo, você se apropria dos conhecimentos da análise do comportamento aplicada, da ciência do comportamento, você combina as áreas de conhecimento. Como eu já até falei para vocês há muitos anos, né, como eu dou aula de VibMap há muitos anos, existe um subteste dentro do VibMap. Esse subteste é uma avaliação de ecoico. Ele não é uma avaliação para testar a articulação, mas é uma avaliação para fazer um teste vocal da produção de fala da criança. Essa profissional que elaborou essa subavaliação, que se chama ela se chama Bárbara Esk, e ela é uma fonoaudióloga e analista do comportamento. Então, ou seja, nós temos muitas pessoas que são fonoaudiólogas e são analistas do comportamento. Só que você tem que ter clareza aqui. O que você está fazendo naquele momento? Olha, eu estou fazendo uma sessão de fonoaudiológica. Estou fazendo aqui uma sessão de fono. Só que
Como eu tenho conhecimento dos princípios e dos procedimentos da análise do comportamento, da teoria de comportamento verbal, eu embedo, eu coloco dentro da minha sessão esses conhecimentos. Porque esses conhecimentos fazem parte de mim, fazem parte de quem eu sou, fazem parte da minha metodologia de trabalho, da forma como eu atuo. Então, isso é comum. Isso é comum, isso é aceitável, isso é normal. Só que o que as pessoas precisam entender é que elas não podem encarar a aba como um método, por exemplo, como o prompt é. O prompt é um método de dentro da fonoaudiologia para dar essa ajuda aqui, né? Vou explicar de uma maneira bem simples, haja vista que não sou fonoaudióloga, mas para dar essa ajuda física, né? Esse prompt físico para essa produção de fala, para essa produção correta, a articulação das palavras e tudo. Então, as pessoas não podem visualizar a análise do comportamento dessa maneira. Ah, eu faço o método ABA, eu faço o método PROMPT, eu faço o PECS. Então, assim, as pessoas confundem e acham que é uma sopa de letrinhas que elas vão colocar lá dentro da prática delas. Psicóloga ABA, é tudo ABA, né? Que elas vão colocar lá dentro da prática delas. E isso está totalmente errado. Totalmente errado e incabível. Então, ou você pode fazer o seguinte: olha, eu sou fono, só que eu estou fazendo uma prestação de serviço de terapia ABA. Neste momento agora, eu estou fazendo uma sessão de prestação de serviço de terapia ABA. Olha, não, eu sou fonoaudióloga, eu quero continuar sendo fonoaudióloga, eu amo a minha profissão, mas eu quero ter o conhecimento da análise do comportamento. E eu quero, dentro do meu julgamento enquanto profissional, dentro da minha liberdade de exercer a minha profissão e o meu julgamento, decidir quando, onde e como utilizarei os conhecimentos da análise do comportamento aplicada dentro da minha sessão de fonoterapia, dentro da minha sessão fonoaudiológica. Sessão de fonoterapia, tá certo? Tá certo, Grace? Falei certo? Deu um branco agora. Mas dentro da minha sessão fonoaudiológica eu tenho certeza. Mas, então, a gente precisa, então assim, você precisa ter essa clareza, entende? Agora, tem gente não, que fala assim, olha, eu sou fono, obrigada, eu sou fono, só que eu montei uma clínica de terapia ABA. E eu tenho a minha estrutura de prestação de serviço de terapia ABA, mas eu também tenho os meus pacientes que são de sessão de fonoaudiologia. Só que, quando você adquire um conhecimento, aquilo tá dentro de você. Você não consegue, agora eu vou desligar o meu conhecimento da análise do comportamento. E agora eu vou ligar só o meu lado fonoaudióloga. E eu desligo. Não tem como a gente fazer isso. Tá? Então, existe essa interdisciplina. Nossa, eu nunca consigo falar essa palavra. É um problema sério. As áreas, elas são interdisciplinares, né? Interdisciplineira. Nossa, essa palavra não sai. Toda vez que eu tento falar essa palavra, ela não sai. Mas vocês entenderam. As áreas não só são interdisciplinares, né? Mas elas vão além, né? Elas são transdisciplinares, né? As coisas, elas vão se fundindo aí. E às vezes as pessoas ficam nessa briga. Mas é de quem mesmo a obrigação de fazer isso? Quem deveria fazer isso? E aí, assim, se você tem uma clínica cheia, se você tem uma prática cheia, se você tem muitos pacientes, muitos clientes, tem necessidade de você ficar questionando as pessoas. Mas quem devia fazer isso mesmo? Porque todas as áreas estão assim. Você pode fazer o botox com a sua dermatologista e você pode fazer o botox com o seu dentista, com o seu odonto, com o odontólogo. Então, assim, essa é uma briga tão que sabe, que quem tá estudando, quem tá trabalhando muito, não tem tempo pra fazer essa briga. Você simplesmente não tem tempo. Pra que você vai gastar energia com isso? Isso é tão deselegante, né? Chegar pra um colega e falar, mas isso aqui é só fono que faz, isso aqui é só físio que faz, isso aqui é só fulano que faz. Então, assim, é tão ridículo. Você é fiscal do conselho? Porque se você não for, deixa esse trabalho, então,
pros fiscais do conselho, porque isso é muito deselegante, muito desagradável. E sem falar que você vai ganhar o que com isso? Você vai ganhar mais dinheiro com isso? E às vezes as pessoas estão discutindo coisas que, assim, vocês nem estão competindo pelo mesmo paciente, por quê? E assim, não é que você não pode falar da falta de qualidade de um profissional, olha, esse trabalho aqui, né? Claro que a gente toma cuidado para falar certas coisas, mas assim, é igual quando eu falo assim, olha, existe pós-graduação boa e existe pós-graduação que não é boa. Existe fonoaudiólogo que é bom, existe fonoaudiólogo que não é bom. Isso é um fato, né? Então, o fonoaudiólogo ele tem diferentes possibilidades. Então, ele pode ir para a área do diagnóstico, ele pode ir para a área da intervenção, ele pode focar, por exemplo, em transtornos da comunicação específicos, ele pode focar no autismo específico. Isso assim, eu tô falando só no mundo dos transtornos do neurodesenvolvimento, eu não tô falando da fonoaudiologia como um todo, porque a fonoaudiologia como um todo aí é um mundo inteiro de possibilidades que você tem. Beleza? Fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, né? Essa semana, uma fisioterapeuta estava... não, ela era terapeuta ocupacional. Eu falei que, assim como toda escola é obrigada a ter psicólogo e só o psicólogo, aliás, o psicólogo, né? É o psicólogo que está em lei, que é obrigatório ter em toda a escola. Deveria ter uma lei que obrigasse também que haja um fonoaudiólogo e um físio ou um terapeuta ocupacional ou um psicopedagogo que tenha muito conhecimento sobre a parte de desenvolvimento motor, que tenha sido treinado por um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional. Eu fiz esse comentário no Stories. E, então, às vezes eu tô estudando, aí eu vou lá, jogo alguma coisa no Stories, alguma coisa que eu quero compartilhar. Então, sempre ficam esses insights aí que surgem a qualquer hora do dia. E aí, uma fisioterapeuta, ou não, fisioterapeuta não, o assistente social é obrigatório ter na escola? Realmente, gente, inclusive, perdão, né? O assistente social nos Estados Unidos, ele é tão valorizado. O tempo todo você vê falar do trabalho do assistente social. E no Brasil a gente não vê muito falar, principalmente quando a gente fala de escola pública, né? Realmente, muito bem lembrado. E aí, essa terapeuta ocupacional, ela veio falar assim, mas isso se for para trabalhar praxis, né? Porque para trabalhar integração sensorial é só o terapeuta ocupacional, blá, 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 blá. Aquela velha coisa ridícula, que eu acho isso podre, tosco demais. Gente, qual foi o sentido que eu falei isso? Dentro da escola, as crianças vão pra lá na educação infantil e geralmente o que tá se desenvolvendo nas crianças lá na educação infantil? O desenvolvimento motor delas, a socialização, o desenvolvimento sensorial da criança. E aí as pessoas, elas esquecem que desenvolvimento motor e desenvolvimento sensorial faz parte do desenvolvimento infantil. E assim, não é terapia de integração sensorial, é desenvolver sensorial. Se você for lá ler a BNCC, a Base Nacional Curricular, você vai ver um monte de coisas lá sobre desenvolvimento sensorial da criança. E isso é feito dentro da escola. E aí ela tava nessa discussão comigo, né? Eu falei, ai meu Deus, que desnecessário. Então, assim, falando das possibilidades de atuação do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional dentro do contexto dos transtornos do neurodesenvolvimento. O que a gente tem? Grande problema. Transtornos motores ocorrendo dentro do autismo, às vezes não chega a se classificar ali dentro de um diagnóstico de transtorno motor, mas eu tenho dificuldades motoras significativas. Eu tenho um menino que não consegue sentar na cadeira e muitas vezes ele não consegue sentar porque ele tem uma questão motora e uma questão sensorial muito importante e por isso ele não consegue sentar. E aí chega lá uma pessoa que quer, que é o terapeuta ABA e quer fazer uma contenção nessa criança porque ela não consegue sentar. Sendo que o problema dela era outro e quer segurar. Obrigada, Pamela, te respondi. Quero falar aqui publicamente que eu conheço o seu trabalho e sou sua fã desde antes de você ser mãe. Lembro de você antes de você estar grávida, lá em 2015, sei lá.
E admiro demais seu trabalho e fiquei muito feliz e com o coração muito alegre com a sua mensagem hoje, tá? Então, queria deixar isso aqui publicamente. E eu imagino que você, enquanto psicomotricista, deve ter enfrentado muito isso que eu estou falando, das pessoas quererem forçar a criança a sentar, quanto todo o problema dela era uma questão motora, deixar ele, aqueles programas, né, permanecer sentado por 5 minutos, assim como a gente critica a questão do contato visual, treino de contato visual por 30 segundos, gente, pelo amor de Deus. Por isso que a pessoa tem que entender desenvolvimento motor, desenvolvimento humano, ela precisa entender, até para ela saber encaminhar para o colega e falar assim, olha, eu tô tendo muita dificuldade motora com essa criança, eu não tô conseguindo fazer ela escrever, ela tem... Essa é uma queixa clássica também. Nossa, olha, eu tenho um adulto, eu tenho uma criança autista e ela não aceita escrever de jeito nenhum, ela rasga o papel, ela quebra o lápis, ela morde o lápis, ela começa com comportamentos agressivos. Tudo isso a gente vê muito. E aí a pessoa, aí você pega um terapeuta ABA que não tem conhecimento de desenvolvimento motor, de desenvolvimento sensorial, que não trabalha em conjunto com outros colegas, que acha que só ele se basta, ele começa a querer o quê? Forçar a criança. E aí aquilo ali fica mais aversivo, a sala do terapeuta fica aversiva, às vezes a criança não pode ver um lápis que ela já fica muito irritada. E as pessoas encaram e querem ver tudo como um problema de comportamento que precisa de análise funcional e precisa ser contido e precisa disso, daquilo, quanto o caminho era outro totalmente diferente. Então, assim, você não sabe aquilo que você não sabe. Você não sabe. E aí você vai por vias diferentes. Então, isso é tão importante, sabe, a cada dia que eu estudo, mais eu vejo como eu não sei, como eu não tenho conhecimento disso específico, como a gente precisa trabalhar em conjunto com os colegas, por que é tão difícil trabalhar com o outro, né? E eu sei que é muito difícil, porque as pessoas são muito vaidosas, as pessoas têm muita vergonha de falar que elas não sabem, olha, disso eu não entendo. Você me desculpa, mas essa parte aqui eu não entendo. E tá tudo bem, porque não tem como você saber de tudo, tá? Então, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, ele pode atuar nessa parte de diagnósticos dos transtornos motores, porque dentre os 7 tipos de transtornos do neurodesenvolvimento, existe uma categoria lá, que são os transtornos motores, e são diversos transtornos. Nossa, como eu pude aprender isso dentro da nossa pós de transtornos do neurodesenvolvimento com os fisioterapeutas e com os terapeutas ocupacionais. Então, você pode trabalhar com essa parte do desenvolvimento motor, você pode trabalhar de diagnóstico, você pode trabalhar com a parte de intervenção dentro dos transtornos motores, dentro do transtorno do espectro autista. Então, você pode trabalhar com a parte de intervenção dessa parte do desenvolvimento motor. Os terapeutas ocupacionais têm muito essa questão do ensino de habilidades de independência e autonomia, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente precisa que os pais façam isso em casa. A gente não pode começar a achar que tudo que o autista precisa, tudo que um indivíduo com deficiência intelectual precisa, só pode ser feito em terapia e tem que ser feito em terapia na sala e tudo. Daqui a pouco os pais, eles acham que eles não precisam, ou eles não dão conta mais de fazer nada com o próprio filho, porque tudo precisa da terapeuta, tudo precisa de um terapeuta, tudo precisa de terapia. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque aí é onde a gente chega, né, de que, realmente, como que eu vou conseguir ter 40 horas de terapia ABA? A criança vai morar na clínica, né? Ela vai morar lá, ela vai passar 8 horas lá, e ela vem em casa só pra dormir. Muitas das crianças estão vindo até de banho tomado, porque lá na terapia ela tá aprendendo a tomar banho. E aí, como é que ela vai generalizar em casa? Então, assim, é complexo, é difícil. E aí o terapeuta, ele já tem que dar esse toque pra família. Olha, eu vou trabalhar, assim, os terapeutas ocupacionais chamam de atividade de vida diária. Dentro da análise de comportamento, a gente chama de atividades de independência e autonomia, atividades funcionais. Gente, nós temos que ensinar tantas coisas que vão além do tomar banho, do escovar o dente.
E você tem que fazer isso em casa. O pai e a mãe tem que aprender, a tia, a avó, a babá, o cachorro tem que aprender a fazer isso em casa, porque esse menino vai morar na casa dele, ele não vai morar na sua clínica. E aí, assim, se a gente estiver falando de um adulto que de repente for morar numa residência assistida, aí é outra pegada. Aqui no Brasil a gente não tem muito isso, mas isso existe, principalmente lá fora. Então, e aí você pode ter o terapeuta ocupacional que de repente ele montou uma sala de integração sensorial e ele fez, tirou lá a certificação dele e ele foi pra essa área. Beleza, tá tudo bem. Só que entende que você precisa entender quais são as possibilidades, porque talvez você é terapeuta ocupacional e você fala assim, cara, mas eu não tenho dinheiro pra fazer esse curso que custa, sei lá, 10, 15 mil reais, eu não tenho dinheiro. E eu também não tenho dinheiro pra montar essa sala, cara, que, sei lá, vai ficar 10, 15, 20 mil reais, 30 mil reais, eu não tenho dinheiro pra montar essa sala. Mas eu sou terapeuta ocupacional e eu sou acostumada a trabalhar com parte motora. Eu quero trabalhar com isso. Eu vou trabalhar com desenvolvimento sensorial, mas eu não faço integração sensorial. Então, as pessoas precisam ter essa clareza. Porque quando você tem essa clareza, você consegue tomar as suas decisões. E aí você consegue falar, cara, eu vou para esse caminho, eu vou por esse, eu vou por aquele. E aí você vai fazer seu planejamento de vida da sua carreira, de que você vai para qual caminho. E onde que a gente morre aqui com o Denver, com o modelo Denver de intervenção precoce? As pessoas começaram a falar de Denver e inventaram essa nomenclatura aba naturalista sem entender. Não, mas peraí, onde que tá cada coisa? Eu colocar cada coisa no seu devido lugar e categorizar as coisas. Eu tenho muito essa busca. Gente, eu não sou autista. Apesar de muita gente, né, brincar. Mas assim, é uma questão de ordem. Eu preciso por uma questão de ordem. Preciso... Não, tá, mas onde que tá cada coisa? E aí você precisa entender que o modelo Denver de intervenção precoce, o Denver, o ESDM, aqueles que às vezes você quer fazer curso, quer fazer isso, quer aquilo, e eu não tô falando pra você não fazer. Porque às vezes você fala assim, Michelle, eu só trabalho com criança de 1 a 4 anos. Gente, todo o layout da sua sala vai ser